Fala pessoal, tudo bem? Seguindo com o conteúdo da apresentação, Construindo sua jornada política de forma inteligente, agora na parte 3 nós vamos falar sobre gestão estratégica. Essa parte é muito importante porque ela é o complemento da análise de dados. Seguindo aqui com a nossa apresentação, na primeira parte eu falei sobre ciência de dados, que são os processos e técnicas que norteiam a extração de dados, né, a extração de conhecimento a partir de dados, melhor dizendo. E aí, a partir dessas análises que a gente vai fazer para extrair conhecimento, para tomar decisão, a gente precisa enxergar um conhecimento, enxergar algo, um fator que vai fazer a gente tomar uma decisão para o caminho A ou B, mas para realizar as ações nós precisamos de gestão estratégica. E a gestão estratégica que eu falo aqui, que faz parte desse triângulo aqui dos eixos fundamentais para uma campanha de sucesso, é a decisão de onde focar as energias e alocar recursos. Isso é muito importante. Eu adicionaria até mais, né? Decisão de onde e como focar as energias. E onde e como alocar os recursos. Isso é muito relevante para a nossa gestão estratégica, porque não só adianta ter uma análise de dados muito bem feita, também é preciso que a gente consiga realizar as ações de forma de sucesso mesmo na campanha. E para isso a gente precisa, uma coisa que eu sempre falo, começar pelo início. Todas as grandes caminhadas, todas as grandes maratonas começam com um simples passo. Então, nessa parte, que é a parte 3.1, vamos tratar sobre definições iniciais de candidatura. Porque mesmo que você seja um candidato já estabelecido, você tem uma nova candidatura pela frente. Então, é preciso renovar o seu plano de campanha, renovar a sua estratégia política, para de fato ver se o teu rumo está certo, se você precisa alinhar alguma coisa no seu rumo político, na sua atuação política, na gestão de mobilizadores, nos acordos políticos. Então, essa parte de definições iniciais, ela vai trazer para vocês alguns conceitos que muitos até já viram, mas eu vou avançando com o conteúdo e vou mostrar uma ferramenta bem interessante para você construir, nessa parte 3.1, a sua narrativa política, que é o grande eixo aqui dessa parte. Você precisa construir a melhor narrativa política, porque essa narrativa ela vai estar te mostrando um embasamento tanto para o candidato quanto para a equipe na hora de falar para o público. Então, essa narrativa é crucial, que ela vai servir como uma bússola mesmo, que vai nortear aí suas decisões, suas falas, suas estratégias, sua forma de se conectar com o público de uma forma padronizada, de uma forma mais assertiva, porque ela vai vir de uma reflexão muito grande que vocês vão fazer. Seguindo na apresentação, o planejamento estratégico na política, ele é muito importante porque ele é esse segmento de atuação que foca no desenvolvimento e estruturação de um processo de projeto eleitoral, construindo um pensamento analítico de dados, que é o primeiro eixo, elaborando estratégias pensadas cuidadosamente para tomar as melhores iniciativas de acordo com o contexto de cada região. Sempre focado em região, a gente precisa ter uma estratégia local, regional, mais detalhada, às vezes uma estratégia também ampla. Então, a análise de dados e a gestão estratégica somada, elas vão se juntar por conta disso. E os produtos do planejamento estratégico, eu vou trazer aqui nessa apresentação para vocês, o primeiro é o plano de campanha e atuação política, que é essa narrativa política, né, um plano mais básico, mas não no mau sentido da palavra, um plano inicial mesmo, para a gente começar a caminhar lá na nossa empreitada eleitoral. Gestão e acompanhamento das ações políticas, que deve ficar para uma próxima apresentação. Sistema de acompanhamento de atividade de desempenho. Então, o planejamento estratégico, primeiro a gente vai estar olhando para dentro da campanha, olhando para dentro do candidato e falando, olha, que eixo a gente pode atacar, qual a nossa bandeira, a nossa forma de atuação, nossos valores políticos. Depois a gente vai pensar em ação política, ver mobilizadores, apoiadores, redes sociais e depois acompanhar desempenho. Lembra que eu falei lá que o candidato movido por dados precisa ter meta? Então, a gente precisa acompanhar se essas metas estão sendo cumpridas. Antes de tudo, nesse detalhamento inicial das definições básicas de candidatura, eu vou fazer uma pergunta muito simples para vocês, só para começarem a pensar se de fato vocês já têm um planejamento estratégico, um pensamento político muito alinhado, muito bem acertado aí. É uma pergunta muito simples que eu vou fazer e pense nela, pense na resposta dessa pergunta como uma resposta que você tem que dar em uma frase muito curta, em um momento muito rápido, aquele famoso pitch de elevador, aquele papo de elevador. Você consegue convencer uma pessoa que pegou um elevador com você ali do primeiro até o 10º andar a votar em você? Então a pergunta é, por que você será candidato em 2022? Essa resposta convence? Hoje, debate pronto aí, você consegue pensar por que você ou seu candidato vai ser candidato em 2022? Sem generalismo, sem, porque eu quero mudar o mundo, porque eu estou na política, porque eu quero ajudar as pessoas. Aqui de fato, você falando com uma pessoa, você traz um diferencial na sua resposta?
Vou dar um tempinho aí, 10 segundos para você pensar. Consigo pensar em alguma coisa? Por que você ou seu candidato será candidato, né, em 2022? Isso é muito importante porque essa resposta parece que é básica, mas ela passa por muita coisa aí para você conseguir conceber a melhor resposta, a melhor forma de abordar esse tema. Ainda mais nesse período que falta mais ou menos um ano para a eleição. Você precisa saber por que você quer ser candidato. Qual é o seu valor? Qual é o seu propósito? Qual é a sua bandeira? Qual é a sua forma de atuação? Para quem você fala? O que você vai promover de mudança? O que você já promoveu de mudança? Parece simples, todo mundo tem lá na sua cabeça o que já fez, o que já realizou, a sua bandeira de uma forma geral, a sua forma de atuação. Mas você consegue conversar com uma pessoa em 10, 15, 20 segundos e convencer que você é um bom político, que seu político é um bom político? Então a ideia dessa pergunta aqui é ser bem básica, mas a partir dela você terá que elaborar uma resposta complexa. Uma resposta simples, que ela vai ser dada de uma forma simples para poder comunicar com o eleitor, com o público, mas o conteúdo por trás dela tem que ser bem complexo, porque você precisa ter um diferencial nesse conteúdo. E aí, eu digo, né, parece simples, mas não é. Existem vários motivos que levam as pessoas a se candidatarem. Saber comunicar esses motivos é vital para cativar o eleitor. Se não souber responder a pergunta, resolve isso para ontem. Para pensar aí, reflete. Pô, por que vai ser candidato daqui a um ano? O que eu vou estar entregando para a sociedade? Qual é o resultado que eu quero obter? A partir disso, você vai maturando essa ideia aí na sua cabeça. E se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho te serve. E quem pega qualquer caminho pode acabar muito perdido. A ideia aqui é você traçar uma rota. Falar, eu quero chegar em tal ponto. E para chegar em tal ponto, eu vou seguir esse caminho. Quando a gente sai de casa, às vezes a gente não liga o Waze, o Google Maps, para ver o melhor caminho para chegar naquela rota. Mas como que a gente vai ligar o Waze e o Google Maps se a gente não sabe o endereço, né, do destino que a gente está indo? A ideia aqui é saber o destino, saber o endereço, saber aonde a gente quer chegar. E a partir disso, elaborar, pensar as melhores estratégias para chegar nesse caminho. E aí, recapitulando, o candidato inteligente é aquele ou aquela orientado ou orientada por dados. É aquele que vai usar o dado para tomar decisão. O político que é orientado por dados é isso. É aquele que define metas, busca evidência, toma melhores decisões, realiza análise, elabora estratégia, sempre se atualiza, usa ferramentas modernas, tem mais acerto nas suas ações, dado o trabalho anterior que eu falei, atinge as metas e monitora o trabalho. Caso não atinja as metas, é preciso saber que não está atingido. Então, o monitoramento do trabalho é muito interessante. O primeiro passo para ser movido por dados é mudar a cultura. É ter um plano estruturado e com meta definida, que eu estou falando aqui agora. É ter um objetivo claro e factível, onde você quer chegar. É tomar decisão a partir das evidências encontradas. Quantos votos eu quero? Quantos votos é factível? Qual área eu vou fazer campanha? Qual público eu vou fazer campanha? Qual público eu vou comunicar? Busca o melhor embasamento técnico nessas análises. Trabalho no longo prazo. Falta um ano. Vai começar a trabalhar só 30, 45 dias antes da eleição? Não. A ideia é não ter imediatismo, parar de apagar incêndio, parar de improvisar e sempre buscar qualidade. Um primo meu, um conhecido, um amigo meu sabe fazer uma arte, sabe editar um vídeo, sabe gerir rede social, sabe fazer acompanhamento, sabe fazer gestão estratégica. Mas ele sabe mesmo ou ele acha que sabe bem? Ele quebra um galho. Nesse caso aqui, quebrar galho não adianta, gente. Não adianta. Você precisa buscar qualidade. E para buscar qualidade, é preciso investir. É uma decisão que você tem que tomar. É um pensamento empreendedor que você tem que ter. Não no sentido de ganhar lucro, mas de pensar estrategicamente, com metas, com qualidade, para você entregar um melhor produto. A política nada mais é daquele que se apresenta melhor, né? Daquele que se apresenta da melhor forma, que vai comunicar melhor com o eleitor. Isso é um produto. E a partir disso você tem que ter boa qualidade na sua entrega desse produto. Não adianta boa vontade, não adianta querer mudar o mundo, não adianta ter a melhor proposta se você não consegue comunicar bem. E para comunicar bem, infelizmente ou felizmente, né, você precisa buscar qualidade. E muitos políticos erram nisso. Não quer investir e acha que não é relevante. Fazer identidade visual, fazer um acompanhamento, pegar uma plataforma para analisar dados, gastar um tempo em uma reunião para tomar uma decisão. Aí os políticos vão se perdendo, vão apagando incêndio um atrás do outro e depois, quando vê, já era. Perdeu tempo e não consegue recuperar. Como a gente vai montar o plano de campanha e atuação política para ser mais competitivo? E por que a atuação política está destacado aqui? Eu destaco a atuação política porque ainda não estamos no momento de campanha. A gente não está em campanha, então a nossa atuação política ela tem que ter um viés diferente da campanha.
Você tem que ter uma atuação política enquanto figura pública, enquanto agente público, um agente governamental, um agente político, que está promovendo no dia a dia mudança na vida das pessoas. E a partir disso, qual mudança você está fazendo? Você precisa comunicar essa mudança, comunicar os seus diferenciais para ser mais competitivo. E ser mais competitivo aqui significa você chegar em mais gente. Chegar em mais gente, essas pessoas serem engajadas com você e a partir disso você elaborar uma estratégia lá na frente de converter essas pessoas em voto. E aí chegar em mais gente pelas diversas frentes. Rede social, mobilização de rua, a própria atuação de gabinete, caso já tenha sido eleito, a própria atuação política do seu projeto social, seja lá o que for. A ideia aqui é chegar em mais gente. Mas para chegar em mais gente, você precisa elaborar um plano. E aí eu vou estar mudando aqui a minha tela rapidamente, porque agora eu vou estar compartilhando melhor aqui a apresentação. Pronto. Como a gente vai ser mais competitivo? O primeiro passo é construindo sua própria bússola, como eu falei lá no início. Você precisa construir um documento prático e estruturado para o registro dos pontos mais relevantes da sua jornada política e embasamento da tomada de decisão, assim como para o fornecimento de conteúdo para a produção das estratégias de contato com o eleitorado. Então você vai ter que ter um documento simplificado, que passa por vários pontos sobre a sua estratégia, sua jornada política, para você conseguir embasar a sua tomada de decisão, conseguir embasar as estratégias de contato com o eleitorado, e, por exemplo, a estratégia de mídias sociais, a estratégia de rua, a estratégia de gabinete, a estratégia política, a estratégia de conversa com apoiadores locais. A ideia aqui é você ter já uma bússola que vai te mostrar aquilo que eu falei, onde você quer chegar, e o caminho que você vai fazer para chegar naquele destino. Para você construir seu caderno de atuação política, eu trago vários passos para você conseguir fazer ele da melhor forma possível. E esses passos seguem diversas metodologias que eu fui pegando ao longo do tempo, que a minha equipe foi pegando ao longo do tempo, e foi sistematizando em metodologias, inclusive, que servem muito bem para a gestão estratégica de empresas. Eu estou adaptando para o mundo político para trazer essa qualidade técnica para vocês, e a partir dessa qualidade técnica a gente vai ter mais resultados. E principalmente o resultado estruturado, o resultado que funciona. Então, a utilização na prática, primeiro, é para você ter uma narrativa padronizada, especializada por metodologia consistente, como eu falei. Você precisa saber o que vai falar, o seu apoiador precisa saber o que vai falar, o seu mobilizador, o seu político, que é um apoiador, precisa saber o que vai falar sobre você. Então, é preciso ter uma narrativa padronizada. E por que eu falei em documento? Porque todo mundo vai precisar ler esse documento para saber o que você está propondo ali. É uma proposta real de apresentação de ideias e ações, que vai sair daquele generalismo e vai trazer um resultado mais prático nessa apresentação de ideias. Menos tempo perdido acertando o discurso. A partir do momento que você está reunindo candidatura, equipe, apoiadores, seja lá quem for, para conseguir acertar esse discurso, você não vai precisar acertar ao longo do tempo. É lógico que algumas modificações precisam ser feitas, sempre. É sempre bom estar monitorando e melhorando, mas a ideia aqui é acertar o discurso e partir para a rua, partir para o caminho mesmo da sua jornada. Maior solidez e embasamento a produzir qualquer conteúdo, porque você vai ter lá todos os eixos que você precisa se embasar para isso, melhor direcionamento de acordo com cada especificidade dos seguidores, mais facilidade de preparar a equipe com instrumento único. E essa parte de direcionar especificamente para os seguidores é muito relevante, porque aqui eu vou estar falando de bandeiras, vou estar falando de público-alvo, vou estar falando de valores. Então, para cada público que você tiver, você pode pegar um retalho ali desse caderno de campanha e comunicar só aquele retalho ali, porque esse retalho gera melhor conexão com esse público. As definições iniciais de atuação política é essa etapa de planejamento que vai levantar todas as concepções e estratégias da campanha para que posteriormente seja possível planejar as ações de forma racionalizada. O objetivo geral dessa parte é construir a narrativa política, e a narrativa política vai estar dentro desse caderno de campanha, o caderno de atuação política, seja o nome que você quer dar. Eu trago alguns nomes aqui, vocês podem mudar, mas a estratégia é ter essa etapa aqui de construir qual será a narrativa principal da atuação política, orientando toda a comunicação, como você vai se portar externamente. E aqui nessa imagem, eu trago como trazer sua melhor mensagem política. É isso. É preciso você ter uma narrativa e ter a melhor mensagem para passar. Os eixos estratégicos dessa narrativa vai passar por esses pontos aí de A a F, que no final vai ter uma parte muito prática para conseguir elaborar o currículo e narrativa política. Primeiro eu vou passar por definições de valores, diagnóstico de forças, diagnóstico de fraquezas, elaboração de bandeira, definição de público-alvo, e a partir disso, elaboração do currículo político e narrativa política.
Se eu não me engano, ficou faltando até um ponto aqui, que é a questão dos valores de atuação política, não de candidatura. Valores que você vai ter caso seja eleito. Se não tiver, eu trago depois aqui na apresentação. A gente vai começar com informações básicas. Você pode anotar aí, depois, se quiser, pode pedir uma estrutura nossa aqui, que a gente compartilha uma parte mais prática. Mas primeiro você vai ter as informações básicas. Nome de urna, estado, município, local de nascimento, onde o que estudou, participação em projetos, pontos relevantes da trajetória e característica pessoal mais marcante que ele deseja passar para os seguidores. Cabe destacar, nesse ponto, a gente precisa já começar a pensar o que comunica bem com o eleitor. Qual ponto você quer passar? Por exemplo, o seu local de nascimento é o local onde você tem atuação política? Você precisa comunicar o bairro onde nasceu, o município onde nasceu, o estado onde nasceu? Depende, é uma escolha sua. Onde o que estudou? Por exemplo, eu falo que eu estudei escola pública a minha vida inteira, né, ou com bolsa, e depois eu fui para uma universidade federal, uma universidade pública. Então, eu vendo o ensino público. E, além disso, eu estudei gestão pública na faculdade. Na minha narrativa política, eu trago isso. Mas, para você, você pode trazer qualquer outro tipo de narrativa. A ideia aqui é você passar informações básicas, características básicas que vão fazer o eleitor se ambientar em quem você é. A questão de onde nasceu, o estado, local de nascimento, onde o que estudou, participação em projeto de uma forma muito geral, né? Ponto relevante na trajetória, característica pessoal mais marcante. A ideia aqui é você anotar mesmo assim o que você quer comunicar com o eleitor, aquilo que sempre vai gerar a melhor conexão com esse público que você tem. Seguindo aqui com a metodologia, eu falo de valores de atuação, que é a etapa de definição das atitudes e características mais importantes que toda equipe terá como base na sua atuação política como um todo. Ela importa porque vai padronizar o discurso na abordagem com o eleitor e vai promover a comunicação específica sobre os valores da candidatura. Através dos valores de atuação, vocês vão ter uma forma já de começar a mostrar um diferencial para o eleitor. Porque isso aqui parece que é simples, mas muitos políticos não têm um valor, não tem um eixo que vai comunicar um diferencial sobre uma forma de atuação mais ampla, né, que é um valor, que é como ele pensa o mundo, como ele se comporta, isso é um valor. O exercício que eu trago aqui é você imaginar, imagine que ao final do seu mandato, olhando para o passado, qual a imagem você gostaria que sua equipe tivesse mostrado para os seguidores. E aqui eu estou falando mandato, mas pode ser na sua atuação política, na sua trajetória até o momento da eleição. A ideia aqui é você pensar na imagem que você passa. Como boas respostas que eu tenho? Não somos violentos nas palavras e nas ações, sempre respondemos ao eleitor com cordialidade, sempre estamos abertos ao debate propositivo, não gostamos de discurso demagógico. E aí, resposta ruim: quero asfaltar a rua. Não é um valor, né? É uma proposta. Quero ser vereador para negociar cargo na secretaria com o executivo. Não, não é. Você está falando que esse mandato é um trampolim político para você, é um trampolim que comunica individualismo. A ideia aqui é você passar algo que você vai comunicar para o público a sua forma de ser nesse ponto. Forças. É uma etapa que vai identificar o seu ponto forte. E identificar o ponto forte é muito importante para você ver aonde você vai atacar, naquilo que você vai fortalecer e vai investir o seu tempo, o seu recurso. Então você precisa ter clareza dos pontos que podem ser maximizados para fortificar, né? Algum aliado, mobilizador, simpatizante, alguma oportunidade que você tem, alguma base muito boa, algum grupo muito bom que te apoie, né? Para você explorar a sua força com diferentes públicos. Você tem uma força relativa na igreja. Você vai elaborar um plano, de fato, para conseguir chegar nesse público da igreja e por aí vai. E as forças, né? O exercício de pensar as forças é isso. Qual o seu diferencial? O que te diferencia ou que traz um resultado melhor para você eleitoralmente falando? Ou enquanto figura pública? Né? O importante é sair do lugar comum. Eu vou falar, eu tenho muitos seguidores, eu conheço muitas pessoas. Isso é uma resposta ruim. A ideia é você ter uma resposta, de fato, que possa comunicar aquilo que está trazendo uma realidade de desempenho para a sua campanha. Então, por exemplo, a resposta boa aqui tem possuir uma forte rede de mobilizadores e militantes. Repara que mobilizador e militante não é seguidor, porque seguidor não significa voto, não significa ação política. Ter entrado em diferentes grupos sociais, ter acesso a diferentes meios de comunicação, pode ser habilidade pessoal, eu falo bem, eu cativo as pessoas, eu sou simpático, eu trabalho muito, eu sou trabalhador, eu não tenho dificuldade de ir para a rua, de falar com o público. Isso é uma força, porque está extremamente ligada com o universo político. E a partir disso,
você vai conseguir comunicar, né, esse diferencial ou até mesmo usar isso internamente para você investir e ganhar um rumo melhor aí. Bandeira, né? É a etapa que vai identificar quais são as bandeiras da candidatura ou da atuação política. Por mais que a candidatura possua as bandeiras prioritárias, ela não pode se dar o luxo de escolher qual tema falar. Sempre que o eleitor perguntar alguma coisa, ele deve ser respondido. A ideia aqui é você se preparar, lógico, ter suas bandeiras principais, mas também conseguir enxergar alguns aspectos que são importantes aí dentro do seu público-alvo, dentro do seu local de atuação, para conseguir não deixar um espaço em branco aí dentro da sua fala política. Você vai focar no que é o seu tema de domínio e relevância, sem desperdiçar os recursos com os temas que não possuem afinidade com a candidatura, e ter a capacidade de articular narrativas para o tema onde você não tem domínio, mas que às vezes as pessoas estão dando importância para ela. Por exemplo, a gente está num período de pandemia, a gente fala muito hoje sobre vacinação, sobre crise econômica, crise política. Às vezes você não tem uma especialidade para falar nesses assuntos, mas aqui é importante entender que o público está dando uma prioridade de pautar esses temas dentro do jogo político. A partir disso, você pode elaborar um plano, sim, de se capacitar nesse tema, ou de melhorar, ou de buscar um apoio, de fazer uma colaboração com alguém que saiba, para conseguir comunicar que você tem esse diferencial também de saber dos assuntos mais relevantes, mais importantes para a população. E aí, como eu falei, né, possui um discurso alinhado com as necessidades e interesses do eleitorado. Eu penso aqui, né, para você escolher 2 temas que considera mais relevante para a sua atuação política. Eu trago uma lista aqui: saúde, educação, ciências sociais, direitos humanos, fazenda e orçamento governamental, planejamento governamental, meio ambiente, trabalho e renda, enfim. Pode dar uma lida aqui na lista, que a ideia, o que não dá para ler é comunicação, cultura, esporte, lazer, judiciário, outros, agricultura. A ideia aqui é você escolher o grande tema que você vai falar. Mas, por exemplo, na saúde, você vai falar o quê? Saúde básica? Vai falar sobre pandemia? Vai falar sobre prevenção? Vai falar sobre a saúde do idoso, saúde do jovem? Vai falar sobre sexualidade? Seja lá o que for. Na educação, vai falar sobre educação municipal, educação básica? Vai falar sobre forma de ensino, educação superior? Vai falar sobre ensino público? Vai falar sobre ensino privado? A ideia aqui é você escolher esse tema relevante e depois de escolher esse tema relevante, você vai escolher uma frase apresentando uma proposta de atuação mesmo, né? Com uma frase no infinitivo, sem usar eu, né? A ideia aqui é pensar, o que eu vou trazer como uma proposta para a educação? Eu vou fortalecer o ensino à distância de jovens e adultos. Então, escolhe uma bandeira, pensa uma proposta. Escolhe outra bandeira, pensa uma proposta. Você vai pensar uma frase muito simples para você conseguir comunicar essa sua vontade, né, de melhorar esse tema aí para a sociedade, e vai registrar. Depois disso, é muito importante, você precisa entender, isso aqui é um quadrante que eu chamo de matriz de bandeiras, que vai mostrar aquela relação que nós falamos anteriormente. Você tem muito domínio sobre ela? O público acha relevante? Às vezes você é, sei lá, um cientista, você entende muito de planta, de cacto no deserto, sei lá. O público acha relevante cacto no deserto? Eu acho que não. Tem muitas outras pautas que são muito mais importantes para o convívio em sociedade, para a gente melhorar, para a gente promover o desenvolvimento. Então, mesmo que você tenha muito domínio, mas que o público não dê muita importância, você precisa alinhar o seu discurso em relação a isso. Às vezes, um tema que você tem muito domínio não é um tema que pega. Então, para isso, você tem que dar uma nota para isso, né? Você tem que falar, poxa, eu tenho muito domínio, mas o público não acha muito relevante, então não tem esses quadrantes aqui para fazer esse cálculo. O quadrante 1 é aquilo que você tem muito domínio e o público acha muito importante. O quadrante 2 é aquilo que você tem mais ou menos domínio, mas ainda continua sendo relevante para o público. Então, esse quadrante 2 é aquela dica de você investir em algo que talvez você não saiba tanto, mas que o público dê relevância. O quadrante ali, o que está embaixo aqui, vermelho, o quadrante 4, é aquele que você não sabe e não acha relevante. É uma bandeira que você nem devia ter escolhido. Então, você descarta ela e escolhe outra. Caso você ache, poxa, é mais ou menos, entendeu? Eu sei mais ou menos, alguém me falou que eu tenho que falar isso, o público eu não sei se fala muito bem, se acha isso importante, descarta logo. O quadrante 3 tem muita relevância, mas você tem pouquíssimo domínio, aí você tem que ter um alerta muito maior para você se capacitar, porque você corre o risco de falar besteira, de falar algo errado, de falar algo de uma forma que não seja tão assertiva assim. A ideia aqui é você botar um alerta nesse ponto. Você precisa falar, porque ele é muito relevante para o público, mas você não tem muito domínio. A ideia é você se capacitar, mas com esse ponto de alerta. Você só vai se colocar nesse debate caso você consiga se sentir preparado para ele.
Eu falo duas bandeiras, mas a ideia aqui é vocês fazerem quantas forem, tá? Eu duas para fazer só o pensamento inicial, depois vocês vão elaborando isso de uma forma mais completa. Público-alvo, né? Você vai definir o público-alvo, que é a chave para a sua campanha, considerando o perfil do eleitorado do TSE, que são dados bem simples, mas que já vai te ajudar a buscar algumas informações. Na outra aula até falei do mapa do eleitorado, por exemplo. Você vai conseguir achar onde tem maior quantidade absoluta e percentual daquele público-alvo específico. Vou falar, eu quero falar para homens com superior completo, eu quero falar para mulheres com ensino médio incompleto. Você consegue achar aí dentro do seu bairro, dentro do seu município, até mesmo no estado, onde tem maior ou menor concentração para você elaborar a sua estratégia. Você vai focar nesse público-alvo, você vai se permitir a geração pragmática sobre a campanha para esse público-alvo, você não vai despender recurso com o eleitorado que não tem afinidade com você, né? Caso você vá para um caminho muito diferente do que o público que você definiu, que você acha importante, você vai estar perdendo recurso e tempo de falar com o público que é mais qualificado para você. A ideia aqui é você escolher o público, se é homem ou mulher, qual faixa etária e escolaridade, principalmente. Depois você vai detalhando. Eu mais para frente, principalmente quando eu for falar sobre mídias sociais, eu vou detalhar ainda mais. Mas a ideia aqui é observar o dado do TSE e você vai fazer, meu público-alvo é homem de 30 a 39 anos com fundamental completo. É mulher de 21 a 29, então são mulheres jovens, só que tem superior completo. Eu falo sobre empreendedorismo feminino, alguma coisa assim. Então a ideia é você definir esse público e a partir disso ter essa visão de que você precisa falar e buscar esse público dentro da sua atuação política. Slogan. Por que o slogan importa? O slogan ele vai ser aquele chiclete que além de dar o diferencial, vai ser uma frase só sua. Diferenciais, muitos podem ter até um igual, mas o slogan é só seu. E é uma frase de efeito. Ele exerce papel importante nesse posicionamento político, porque ele vai mostrar um valor e diferenciação da sua atuação, e o grande objetivo dele é criar no seguidor o desejo de se engajar, em acompanhar os conteúdos, né? E sempre estar entendendo que você está falando sobre esse tema. Você sempre vai usar esse slogan na sua atuação política. Não sei, vou chutar aqui eu moro aqui no Rio de Janeiro, então eu posso falar. Erickson Batista por todo o Rio de Janeiro. Atuação 100% pública, fiscalizando o poder público. A partir disso, eu vou estar comunicando o que é meu mote, né? O que é meu objetivo central de uma forma muito simples, de uma forma que impacta quem está vendo, né? Mostrando aquele meu diferencial e principalmente minha forma de atuação. A partir disso, eu vou estar comunicando, Erickson por todo o Rio. Então, vai estar mostrando que eu sou um cara que caminha por todo o Rio. Erickson gestor público, mudando a gestão. Está comunicando que eu sou um cara mais técnico e vou trabalhar tecnicamente dentro da gestão pública. E a partir disso, aí vocês vão pensando a melhor estratégia nesse slogan. A forma de conduzir um mandato, como eu falei. Porque importa, né? Você vai precisar encontrar modos de ação. Você vai precisar refletir a sua forma de atuação política de maneira geral e mostrar para o público como será a sua forma de agir. Por que isso é importante? Porque você precisa mostrar como você vai conduzir suas coisas. Tem muito político, por exemplo, que é eleito e não volta para falar com o público que o elegeu, que não é receptivo para o público, que não é aberto ao diálogo, que usa o seu cargo apenas ali no seu ciclo, sem pensar muito tecnicamente nas entregas que está fazendo. A ideia é você mostrar que você não é assim, que você vai ter uma forma de atuação política, uma forma de conduzir o seu mandato lá na frente, caso eleito ou reeleito, de uma forma diferente. Você vai pensar no ponto que eu considero como ponto central para a condução do seu exercício parlamentar, pensando mesmo quando eleito. Eu coloco uma lista aqui também, por exemplo, eu falo, eu vou ser eleito e dentro do meu mandato eu coloco meus interesses públicos acima dos pessoais. Eu promovo uma gestão com mais participação social e popular. Eu vou lutar pela qualificação dos servidores e servidoras. Eu vou elaborar um planejamento estratégico qualificado, promover inovação tecnológica, gerar eficiência e otimização dos recursos, elaborar práticas públicas, políticas públicas para a igualdade social. Eu vou reduzir e simplificar a burocracia, combater a corrupção, vou preservar o meio ambiente. A ideia aqui é você mostrar uma forma de conduzir mesmo o seu mandato. E, por fim, o currículo político. Vai ser a etapa que você vai construir qual será a sua narrativa principal de campanha, orientando como toda candidatura vai se portar externamente. Candidatura e atuação política, mais uma vez. Não estamos ainda em época de campanha. Primeiro, você não vai perder tempo elaborando narrativas, uma vez feita, e depois você vai ter um discurso extremamente especializado. E o exercício para o currículo político é simples. Você vai pegar tudo aquilo que você escreveu até agora,
Eu até posso compartilhar um documento para facilitar isso, e aí você vai juntar todos os eixos estratégicos respondidos em um documento e vai utilizar a escrita, né, de uma forma que construa a melhor narrativa possível. Sempre lembrando de escrever em primeira pessoa e com uma escrita que gere maior conexão com o público. Você vai pegar os seus pontos que você foi falando lá, que você foi decidindo, que você foi listando, e vai ter uma fórmula muito legal de elaborar, que é uma forma do currículo político que eu fiz aqui, desenvolvimento próprio nosso aqui, para você construir um texto, que aí você pode compartilhar o texto na íntegra, ou pegar uma parte dele e comunicar, ou dar para a sua equipe, ou divulgar nas suas redes sociais, seja lá o que for. Mas a ideia aqui é ter esse currículo político bem estruturado. Então, primeiro, eu vou ler aqui como se fosse lendo mesmo um currículo político. Sou, nome de nome do político, sou o Erickson Costa, nascido no município e localidade onde nasceu. Sou o Erickson Costa, nascido no Rio de Janeiro, no bairro de Irajá. E tem como principais temas de atuação a bandeira 1, eu chamo gestão pública, e bandeira 2, transparência governamental. Chutando aqui. Meu diferencial aí eu vou trazer meu diferencial em relação aos outros políticos. Tudo isso eu falei lá nas fases anteriores, nos slides anteriores. O meu diferencial é a minha capacitação técnica. Beleza, o meu diferencial é a minha capacitação técnica, e foi assim que participação em algum projeto, movimento, instituição social. E foi assim que eu atuei durante 5 anos em governos municipais e estaduais pelo Brasil, conseguindo alcançar pontos relevantes da trajetória, números de grandes conquistas que demonstram um bom resultado alcançado. Por exemplo, conseguindo alcançar, teve um projeto que eu atuei em consultoria, que eu consegui poupar para o município 20 milhões de reais no ano, que a consultoria tinha esse objetivo. Então, conseguindo alcançar, por exemplo, uma eficiência de 20 milhões de reais para o município que eu trabalhei. Dando continuidade ao meu trabalho, pretendo ter uma atuação, aí que eu falei, primeiro valor positivo, olhando para trás, como você quer ser lembrado? Uma atuação que seja agregadora e que não faça discurso de ódio, por exemplo. É um perfil meu. Eu não gosto de fazer discurso de ódio, não gosto de compartilhar fake news e gosto de estar sempre conversando democraticamente com as pessoas. Então, pretendo ter uma atuação democrática, sem compartilhar fake news e sem discurso de ódio. É um valor positivo. Eu não quero ser lembrado para trás, quando eu olhar minha trajetória política, como alguém que tem essas características negativas. Assim, minha atuação junto com você será para promover, aqui deveria estar amarelo, forma de conduzir mandato e segunda forma de conduzir mandato. Que é aquilo, vou atuar o meu mandato colocando os interesses públicos acima dos pessoais e organizando orçamentos e gastos. Então, a ideia aqui assim, minha atuação junto com você será para promover uma gestão que seja estratégica e que preze pela redução dos gastos públicos, seja lá o que for. Aí eu vou chamar município prioritário, já que é uma eleição para deputado, a próxima, no Rio de Janeiro e demais regiões, para slogan de atuação política, um slogan de atuação política pode ser meu, mudando a gestão pública tecnicamente, dando mais técnica para a gestão pública do Brasil, seja lá o que for. Aí é seu slogan. E aí, vamos juntos, proposta de bandeira 2, proposta de bandeira 1 e bandeira 2. Vamos juntos lutar pela eficiência do governo do Rio de Janeiro e promover mais transparência com o gasto público. A ideia é isso, né? Você comunicar a proposta, dando já um viés de que você vai estar atuando. Por isso que é o vamos juntos. Você vai estar atuando junto com a pessoa para promover essa mudança que você está propondo dentro dessa bandeira, dentro desse grande eixo temático. Aí o exemplo de currículo político já construído, que tem algumas partes diferentes, né? Cada um vai ter uma especificidade bem distinta, é esse aqui. Sou Joana Maia, tenho 45 anos e moro na comunidade de Vista Alegre. E tenho como objetivo buscar investimento e melhoria para acesso às ações culturais e aos locais de cultura da nossa cidade, com olhar especial para a nossa comunidade de Vista Alegre. Utilizando minha boa comunicação e o meu acesso a mobiliadores de cultura, lembra lá o diferencial? Já realizei diversos programas culturais e ações afirmativas na comunidade de Vista Alegre. Aqui é o resultado alcançado ao longo de minha trajetória. Dessa forma, desejo usar essa habilidade para conquistar muito mais e construir um mandato inclusivo comprometido em sempre dar voz a todos os segmentos de representatividade cultural de nossa cidade. Aí a forma de conduzir um mandato, buscando fazer da cultura a promoção de acesso às melhores condições de cidadania. Aí aqui pode ser uma proposta, pode ser um slogan, no caso aqui só tem a proposta.
mas aí pode ter o complemento com o slogan lá, como eu fiz na proposta inicial. Tem outros exemplos aqui. Sou Maria do Postinho, tenho 33 anos e moro no tradicional bairro de Santa Teresa. Tenho como objetivo buscar melhores condições e investimentos para as unidades básicas de saúde e as unidades de pronto atendimento de nossa cidade. Aí aqui já está falando de proposta direta. Com um olhar mais atento às comunidades que carecem do serviço, com um olhar mais atento às comunidades que carecem do serviço. Olhar mais atento à comunidade já é uma forma de conduzir um mandato, já é uma forma de você enxergar o mundo, então já é um diferencial. Utilizando o meu trabalho junto com as regionais de saúde e representação do bairro, consegui levar melhores condições para atendimento nas unidades de saúde e programas de atendimento familiar a diversas comunidades. Aqui já é o diferencial que ela está trazendo. É um diferencial que é um resultado que ela já alcançou para aquela comunidade. Dessa forma, desejo essa trajetória e inserção para realizar programas maiores que atendam um maior número de cidadãos em nossa cidade. Aqui já é a proposta. Por meio de uma atuação combativa junto à Secretaria de Saúde e nas regionais, fazer parte de instrumentos de atendimento solidário a todos os munícipes. Aqui por meio de atuação combativa junto à Secretaria, já está mostrando aqui uma forma de atuação, né? Uma forma de atuação do mandato parlamentar, que é uma forma de atuação combativa. Isso aqui é só um exemplo, então às vezes não fica encaixado, mas só para vocês entenderem a lógica. Mas enfim, o currículo político é muito importante para você ter essa narrativa bem padronizada. Como próximos passos, eu vou estar falando sobre a ferramenta de monitoramento de atividades, né, de cadastro e de apoiadores, mobilização, essas coisas, e depois de como você vai estar acompanhando essas metas, monitorando essas metas, para de fato entender o desempenho alcançado. Mostrando um sisteminha muito bacana de como você vai fazer isso. Eu vou estar trazendo primeiro a parte de registro e mobilização, contatos e tal, depois a parte para realizar as ações, escrever as ações e depois um sistema de acompanhamento. Então fica aí para a próxima aula, que vai ser a parte 3.2, e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.